vi, antes de você, Murilo, eu já vi pessoa física falar o seguinte, não, mas eu acompanho o pessoal lá, o CEO e tudo mais, tudo que ele fala lá é super positivo para a empresa. Eu falo, pô, o cara do RI, né, da Eu sou o da empresa, IRB antes, eu tava falando o positivo da CEO empresa. da empresa não vai chegar para falar para você e falar assim, ó, vai ser difícil, meu Deus, o cenário é extremamente desafiador, a gente tá preocupado pra caraca, assim. Não, né? Então tem que saber verificar ali nas entrelinhas, né, o que tá acontecendo. Não, é engraçado até o que você tinha comentado antes, né? Quando você pega, por exemplo, projeção de market share de vários setores, né? Vamos ter tanto de market share, vamos ter. Você vai ver assim, cara, vai estar todo mundo alugando 5 carros por dia para poder, assim, por market share de todo mundo ser o que eles estão prometendo ser daqui a 5 anos, né? Então, esse ponto é super relevante. Eu acho que assim, e aí tem um outro lado também, antes de entrar direto na resposta, que eu acho importante ter em mente, é que como o Riai falou, a gente está fazendo isso eu faço há menos tempo lá, faço há 18. Eles fazem há mais tempo, não vou nem falar para não ficar meio deselegante. Comecei com os 12. O bom é que o Riai não aparenta a idade. Mas, então, quando você faz isso há bastante tempo, você já passou por ciclos no passado, assim, né? Você vê os IPOs da época de 2004, 5, 6, depois você viu a crise de 2008, depois você vê... Então, você vê mais ou menos o discurso da empresa, o speech, e você já conhece o management de boa parte das empresas, então você sabe quem entregou, quem não entregou, e assim, tem muita coisa que não é por má intenção de maneira alguma, assim, tem gente que é naturalmente mais otimista, tem gente que você sabe que as últimas 3 vezes que te falaram, ó, a empresa eu acho que vai dar um lucro de tanto o ano que vem, a empresa dá um lucro 10, 15% maior, porque aquele cara tem um viés conservador. E já tem cara que te fala, não, cara, tá na mão, esse lucro vai ser tanto o ano que vem. E aí quando você vai ver, putz, foi 30% para baixo. Ah, mas não tava esperando isso aqui. Sim, não é assim, do controle dele, mas é o viés da pessoa de ser naturalmente super otimista ou super pessimista. Então, assim, com o tempo e acompanhando isso, você vai um investidor profissional, que é o nosso caso, que a gente acorda e vai dormir pensando nisso o tempo inteiro, você acaba tendo um nível diferenciado de conseguir perceber essa leitura no qualitativo, além de fazer o quantitativo, que é o que a gente tem que fazer, né? Que é o dever de casa. Então, assim, é igual eu, por exemplo, adoro carro. Aí, pô, vou dirigir um dia no autódromo, você erra a cada curva. E aí você vai ver, pô, mas o Alonso, o Lewis Hamilton e o Max Verstappen não erram na Fórmula 1. O cara acorda e dorme pensando naquilo. Ele treina todos os dias. 10, 12 horas por dia em simulador e depois assim, é impossível, eu não vou me comparar com esse cara. Eu tenho que fazer todas as minhas coisas, trabalhar na Dália, ler tudo que eu tenho que ler e aí de vez em quando eu tenho um tempinho pra ir lá e dirigir. Eu não vou ser um cara bom. Assim, do ponto de vista profissional, no nível profissional. E a mesma coisa, o investidor pessoa física, ele tem o trabalho dele, ele tá fazendo um monte de coisa, ele tá ocupado com um monte de coisa, ele poxa, é uma pessoa inteligente que vai ler as notícias, mas ele não tem o tempo que a gente tem para fazer isso, né? Então acaba tendo essa diferenciação. Agora, se eu for dar uma dica que você pediu do lado qualitativo, o que ajuda, para mim, depois de bastante tempo de mercado que eu percebi é que no final do dia a experiência conta pra caramba. E aí quando você vê uma empresa, e eu gosto muito de ver esse número que tem na maioria dos formulários de referência, você vai lá ver, o quadro sobre a gestão da empresa. E aí você vê quantos anos de casa tem cada pessoa. Aí você vai, assim, uma empresa que eu admiro desde que eu entrei no mercado, e cada ano que passa cresce admiração, por exemplo, a VEG. Assim, é CEO com 40 anos de empresa. Ah, esse aqui é o cara que está sendo promovido para diretor. Ah, estava na empresa há 25 anos, há 28 anos, há 30 anos. Aí quando você vê a idade média do quadro de funcionário de chão de fábrica em 15, 17 anos, o sujeito aguentou 15, 17 anos na média. Assim, então tem alguma coisa lá que é diferente, né, assim. E aí, quando aquele cara que tá 20, 30, 40 anos fazendo negócio te fala, olha, eu acho que o ano que vem vai ser assim, ele pode, mas assim, a chance desse cara acertar é substancialmente maior do que quando você entra e vê, e pode ser uma pessoa brilhante, mas ele tá fazendo um negócio há 6 meses, 1 ano, 2 anos, começou agora, ele ainda precisa de tempo, de experiência para a gente poder falar, não, esse cara aqui também tem a capacidade de acertar. Ele pode ser brilhante, pode ser inteligente, ele pode entregar, mas ali esse lado assim qualitativo, na minha opinião, é importante, assim, de você ter bastante tempo e experiência. E isso, se a gente for para outros setores, eu acho que você consegue pegar também management que está lá há bastante tempo. E aí eu acho que também é uma questão cultural da empresa mesmo, de remunerar a pessoa boa, manter gente boa que consegue ter um quadro de funcionário que está lá trabalhando junto há muito tempo. Legal.